senhoras e senhores, meu nome é Carlos, eu não sou da área médica, eu sou empresário, certo? E hoje é dia 2 de abril, há mais ou menos uma semana atrás eu resolvi pesquisar sobre o uso das máscaras, tá? Porque existe aí uma contradição entre as recomendações oficiais da OMS e o que está acontecendo na prática aí, ao redor do mundo, tá? Porque eu tenho muitos parceiros de negócio na Ásia e eles vinham me alertando sobre a importância do uso das máscaras. Esse assunto, ele está começando a ser explorado agora aqui no Brasil, né? Assista esse vídeo até o final porque eu tenho bastante informação bem relevante que eu acho que vai ajudar muito aí o Brasil a combater o coronavírus. Hoje está bem claro para mim que entre todas as medidas que precisam ser tomadas, né, e todas são importantes, a do uso das máscaras é uma das principais, tá, para conter o avanço do vírus. Dá uma olhada no gráfico de nível de contaminação, a diferença que tem entre os países que adotaram o uso massivo de máscaras contra os que não têm esse hábito, tá? E uma observação importante, nem a China, nem a Coreia, nem o Japão, eles estão com o país totalmente parado, tá? Então, todos sabem que quando a gente tem o vírus, a gente transmite para outra pessoa através das gotículas de saliva que saem da nossa boca e pelo nosso nariz também. Então, essas gotículas, são elas que carregam o vírus, são elas que espalham o vírus. Então, não faz sentido, né, a gente barrar essas gotículas antes que elas se espalhem por aí, né, ao invés da gente apenas correr atrás para minimizar os efeitos depois que isso já acontece. Dá uma olhada nessa reportagem da Rádio Bandeirantes sobre o que está acontecendo lá no Japão. Dá uma olhada. O Japão tinha tudo para ser um dos países mais afetados pelo coronavírus no mundo. 127 milhões de pessoas dentro de uma ilha estreita, com pouco menos de 380 mil quilômetros quadrados. É um verdadeiro formigueiro humano com a maior população idosa do planeta. Mais de um quarto tem pelo menos 65 anos, de acordo com o Banco Mundial. Até o momento, os japoneses não aparecem nem no top 20 do ranking mundial da contaminação por Covid-19. São apenas 46 mortes e 1.370 casos confirmados. Mas por que isso acontece? A gente foi atrás das respostas e a primeira, quem traz é o médico infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas. O Japão ele vive há séculos a circulação de vírus respiratórios, principalmente advindos dos países da Ásia, em especial a China. Então, a utilização de máscaras, principalmente quando existe algum sintoma respiratório, como respeito aos outros. A OMS diz que a máscara não protege você completamente caso você não tenha o vírus, né? Ela não protege você para você não pegar o vírus. Mas a OMS mesmo diz que uma máscara pode sim evitar que uma pessoa que está contaminada passe o vírus adiante. Então, mas acontece que os sintomas da Covid-19, eles só aparecem depois de 5 ou 6 dias, certo? E antes disso mesmo, a pessoa pode estar espalhando o vírus por aí. Isso se a pessoa vier a apresentar sintomas, porque como todo mundo sabe, tem gente que nem sequer apresenta sintomas, mas mesmo assim ela pode estar passando o vírus adiante. A gente não precisa primeiro saber quem tem o vírus ou quem não tem o vírus para só depois começar a usar a máscara, né? Porque se todo mundo usar a máscara, vai evitar que um monte de gente seja contaminada por pessoas que nem sabem que estão doentes ainda. Olha só esse trecho da entrevista do respeitado biólogo Átila Yamarino no Roda Viva de segunda-feira, 30 de março. Se quando chegar em junho a gente tiver teste e tiver equipamento de proteção para profissionais de saúde e provavelmente máscara para as pessoas nas ruas, talvez a gente consiga chegar nesse cenário. Porque esse é um outro ponto. O que a gente está aprendendo agora, isso é completamente novo com a Covid, é que os países que usam mais máscaras culturalmente, Japão, Singapura, Hong Kong e a China, são os países que estão conseguindo ter um nível de convivência social mais próximo do normal por conta disso. Então, se todo mundo usar máscara na hora que sai de casa, ou para ir no supermercado, ou para trabalhar, não parece evidente que o nível de contaminação vai diminuir muito?
Ou seja, eu não vou usar a máscara apenas para me proteger, mas eu vou usar a máscara para proteger as outras pessoas caso eu tenha pego o vírus e ainda não sei. Aliás, em muitos lugares aqui no Brasil mesmo, principalmente nas empresas, é proibido você entrar sem máscara, certo? Porque se não fosse por ela, os heróis que estão trabalhando aqui para garantir o abastecimento do país estariam correndo um risco ainda muito maior do que eles já estão correndo. Dá uma olhada nesse vídeo do professor de doenças contagiosas da Escola Nacional de Medicina da Coreia. Um vídeo com 5 milhões de visualizações. South Korea is widely acknowledged for having had one of the best responses to contain the pandemic. And yes, everybody here is wearing a mask, but that doesn't mean they're all sick. They're just protecting themselves before getting tested, which itself is widely available as you can see. 오늘 이렇게 시간 내주셔서 정말 감사합니다, 교수님. 우선 간단하게 본인 소개 좀 부탁드려도 될까요? 예, 제가 이제 근무하고 있는 직장은 고려대학교 의과대학 서울에 있습니다. 구로병원의 감염내과 교수로 있습니다. 제가 이제 감염내과 의사가 된 지는 이제 1990년부터. 지금 이 마스크를 하는 게 얼마나 효과가 있나요? 마스크 효과 있죠. 있습니다. 예, 그러니까 왜냐면 2003년 사스 때도 그랬고, 그러니까 홍콩에서 그 싱가포르, 캐나다, 대만, 중국에서 사스 때 의료진들이 많이 감염됐거든요. 처음에는 모르고서. 지금도 중국 우한에라든지 이태리도 의료진 많이 감염됐잖아요. 그때도 연구를 해보니까 마스크 쓰고 손 씻기 한 의료진이 안 한 의료진보다 감염률이 현저히 낮아요. 소위 서구 사회, 유럽이나 미국 이런 데는 일반인들 안 쓰잖아요. 예. 전 그게 좀 이상하다고 보는데, 그렇게 이제 미국 서전 제너럴이 마스크 쓸 필요 없다. 또 뭐 WHO에서도 마스크를 일반 사람들한테 권고하지 않는다 그러니까 저는 그게 아니다. 그 트위터인가 어디 올린 거 보니까 그걸 잘 해석을 해야 돼. 보면 일반인들이 마스크를 그렇게 살려고 애를 쓰는데 그럴 필요 없다. 마스크는 의료진이 제일 필요하다. 의료진이 마스크가 없으면 더 위험해질 수가 있다. 환자를 진료를 못하니까. 그러니까 거기에 보면은 이 미국처럼 마스크가 부족한 상황에서 제일 우선순위는 의료진한테 가야 되는데, 그러니까 이제 그 공급이 모자르니까. 그렇죠. 그래서 그렇게 얘기한 거지. Então, mas tem probleminha aí, né? Não tem máscara para todo mundo, gente. A demanda mundial por máscaras ela é muito maior do que a capacidade que o mundo tem de fabricar máscaras, tá? E isso não vai mudar tão cedo, porque é muito difícil e demora muito tempo para implementar novas linhas de produção, certo? Tanto da máscara como da matéria-prima, né? Isso é muito complicado, leva muito tempo e a gente não tem esse tempo, a gente não pode esperar. Olha só esse trecho de uma entrevista do secretário executivo do Ministério da Saúde, o João Gabardo dos Reis. É suficiente? Pessoal, a questão da máscara é insuficiente no mundo inteiro. Os Estados Unidos não tem máscara suficiente. O mundo não tem máscara suficiente. Mas o que a gente pode fazer, então, se a gente não encontra as máscaras descartáveis, né? Gente, a gente pode usar a máscara de tecido. Você deve estar pensando, mas as máscaras de tecido elas não me protegem, certo? Elas não vão funcionar. Gente, a máscara de tecido ela te protege um pouco, sim, mas principalmente ela protege os outros de ser contaminados caso você tenha o vírus. Mas essas máscaras elas não são controladas pela Anvisa e não seguem nenhum padrão de fabricação. Verdade, mas elas não precisam, certo? O que elas precisam fazer, e elas fazem muito bem, é o seguinte: impedir uma pessoa que já está contaminada de espalhar o vírus por aí, através do espirro. Dá uma olhada nesse vídeo, quanta gotícula de saliva é expelida quando a pessoa espirra. And to find out how important this cloud is to the spread of diseases, Dr. Bariba needed to visualize sneezes and coughs in their finest detail. As máscaras também vão impedir que uma gotícula que vem da boca de outra pessoa entre diretamente no seu nariz ou na sua boca, certo? E ela vai impedir também, se você tiver com a mão contaminada e sem querer você coçar o nariz ou a boca, vai impedir de você ser contaminado através da sua mão, certo? Então ela vai ajudar também nesse sentido. As máscaras cirúrgicas e a N95 e a PFF2, elas vão funcionar bem para o profissional de saúde, que tem todo um aparato completo,
de proteção individual, certo? Na prática do dia a dia para a população, a máscara de tecido ela vai ter praticamente o mesmo efeito, que é impedir a contaminação entre várias pessoas. O que importa é a barreira física que impede as gotículas de sair da nossa boca, certo? Especialmente se for uma máscara boa, com uma trama bem fechada, com 2 camadas de tecido. O Brasil tem muitas indústrias têxteis, né, que podem fabricar aí milhões de máscaras para proteger todo mundo, e inclusive é o tipo de coisa que uma costureira pode fazer, ou você pode até fazer em casa. A máscara de tecido ela também pode ser lavada, ela pode ser reutilizada, certo? E ela pode ser feita de praticamente qualquer tipo de tecido, certo? Não precisa ser nada específico ou tecnológico, porque ela vai cumprir a função que ela precisa cumprir. Várias autoridades brasileiras já se manifestaram nesse sentido. Dá uma olhada nesses vídeos. O segundo ponto de estrangulamento são as máscaras. Esse não tem problema, porque a gente descobriu que a própria difusão de conhecimento sobre a doença mostrou que o problema não é por transmissão aérea, né? A transmissão é por gotícula. Então, pode ser plástico, pode ser qualquer tipo de tecido, ajuda a segurar e impedir. Então, eu acho até que no final o problema de máscara não será tão dramático. A máscara, para a população, para as pessoas que querem impedir, porque estão sintomáticas, impedir de contaminar outras pessoas, é uma barreira física. Faz com pano. Quem não tem outra alternativa, faz com pano, pega um tecido, coloca, bota um elástico. Ele é uma barreira física para que não haja, ao falar, ou ao tossir, ou ao espirrar, a disseminação de gotículas que possam contaminar outras pessoas. Vamos deixar as máscaras, essas que têm registro, que são aprovadas pela Anvisa, para ser utilizadas pelos hospitais. Vamos deixar para ser utilizada pelos profissionais da área da saúde. Wanderson, amanhã de manhã, por favor, publique isso na página do Ministério da Saúde, bem grande. Quais os tecidos que você entende que são aquele trabalho que você fez? Mostra o trabalho científico que já comprova que máscara para vírus de gotícula, máscara de barreira mecânica, funciona muito bem. Qualquer pessoa pode fazer a sua máscara de pano e utilizar, que vai funcionar e vai estar utilizando, vai estar ajudando o sistema de saúde. Pois é, e ainda não existe uma campanha no Brasil para o uso de máscaras. Por quê? Provavelmente porque a OMS não recomenda. Agora o que o ministro Mandetta, ele começou a falar sobre esse assunto, mas ainda é muito tímido. Poxa, por que se esse negócio funciona de fato, né, como aí vários já têm dito, por que não existe uma campanha forte, igual a do álcool gel, por exemplo? Então, pessoal, bora usar máscara. Um abraço.